Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que Deus te abençoe. Hoje, dia 14 de setembro de 2025, quando celebramos a festa do Encontro da Santa Cruz e estamos orando com as mães pelos seus filhos. Eu, Padre Felipe, quero desejar a você a paz de Cristo. Paz de Cristo, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São Lucas, capítulo 21, versículo 5. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São Lucas. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem. Por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam sobre o templo, enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: vocês estão admirados com estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram: Mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos, entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria de tal modo que nenhum inimigo poderá resistir ou rebater vocês, e vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Quando vocês virem Jerusalém cercada de acampamentos, fiquem sabendo que a destruição dela está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando nesses dias, pois haverá uma grande desgraça nessa terra e uma ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações cairão no desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e erga a cabeça, porque a libertação de vocês
está próxima. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. E neste domingo que nós encerramos a semana de oração com as mães pelos seus filhos e iniciamos a semana da Santa Cruz, Jesus, ele anuncia a destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e as batalhas que aconteceram naquela terra entre os anos 66 e 70 da nossa era comum. O templo, ele era símbolo da relação de Deus com o povo escolhido. E Jesus, ele vem falar para nós que o fim do templo de Jerusalém não significa o fim do mundo, nem o fim das relações entre Deus e os seres humanos. Esta relação, ela continua através dos discípulos, que devem prosseguir a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou através do testemunho, que é dado pela cruz. Porém, Jesus encontrou resistência nas pessoas e também os discípulos, e nós encontraremos. A perseguição, a prisão, a tortura, o julgamento e até mesmo a morte continua sendo um sinal e um símbolo do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não devemos ficar preocupados com a nossa própria defesa. É importante ter coragem e permanecer firme até o fim, porque Jesus diz em outra passagem do Evangelho: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. São Lucas, ele vai descrever a destruição de Jerusalém no ano 70. E esse acontecimento marca o final da história do povo da antiga aliança, e daí para frente vem o povo da nova aliança, ou seja, nós, o povo escolhido por Deus, o povo de Deus da nova aliança, construído por pessoas vindas de todos os lugares do mundo. Nós somos o novo Israel. E a queda de Jerusalém, ela manifesta e antecipa o julgamento com Deus, que acompanha toda a história e que se consumará no fim dos tempos. O Filho do Homem é Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição testemunha pelos seus discípulos através da cruz a vinda do mundo novo, resgatado pelo seu próprio sangue. E ele irá reunir todos os povos, tornando assim o povo de Deus. Ao olhar para os céus, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Sempre existe uma esperança. E agora, o momento da oração. Momento de oração. Meu irmão e minha irmã em Cristo, se une agora comigo nesta grande corrente de oração, dizendo: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, vós que traz a nós a continuidade do reino de Deus através do vosso Evangelho, da vossa Santa Cruz e dos vossos discípulos e apóstolos, nós te pedimos, Senhor, vós que sois o Deus amoroso, abençoa-nos hoje, Senhor, e dá a nós como igreja vivermos o vosso Evangelho, seguindo os vossos passos e trilhando os vossos caminhos, libertos de todo mal, de todo perigo e de toda adversidade. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre. Amém. Igreja Siriã Ortodoxa de Antioquia, a igreja que ama você. E nós chegamos ao final deste momento com Deus, mas logo mais às 5:30 da tarde nós temos o nosso encontro marcado em nossa Santa Missa, na nossa igreja paroquial, na Rua dos Cunhas, em frente à rodoviária, aqui em Boa Esperança do Sul. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriã Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.